Papo de Gestão, com o professor Henrique Gâmbaro. Começando então com o Papo de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro, que é gestor de pessoas. E hoje ele vai falar pra gente quais os caminhos para se tornar um líder de sucesso. Gâmbaro. Bom dia, Suzana. Bom dia, telespectador. Bem, a liderança é um comportamento, Suzana. Então, se você pensar que é um comportamento, eu tenho que começar a fiscalizar como que eu trato as pessoas, como é se dar o meu relacionamento com as pessoas. Diferentemente de anos atrás, onde a liderança era dada uma autoridade e você tinha... Do chefe, né? Tinha que ter medo do chefe, aquele chefe que todo mundo... ele chegou, cuidado. Parecendo com vários filmes, né? Que é O Diabo Veste Prada. Sim, você lembra esse da é um chefe? ótimo exemplo, né? Que a chefe chega, tá todo mundo apavorado. Então, esse líder hoje, ele não tem mais lugar, né? Hoje o líder, ele tem que ter uma consciência que o papel dele é coordenar e fazer as pessoas darem o seu melhor. E como é que ele consegue fazer isso? Dando condição de desenvolvimento e participação a esses colaboradores. Né? A ideia principal é que o líder ele seja um exemplo e que esse líder alimente os colaboradores com palavras que vão em direção a esse desenvolvimento, em direção ao trabalho, sem ser grosso, sem ser mal educado. Saber ouvir os funcionários, né? Sem dúvida, saber ouvir. A comunicação, ela tem um ponto importantíssimo dentro da liderança. Se você vê as situações de assédio, se você vê todos os problemas que acontecem, muitas vezes é porque o líder ele não soube se comportar à frente de um colaborador. Ele não soube falar com o colaborador. E aí, o líder... a maneira de se comunicar, né? Exatamente. O líder não se comunica bem, o colaborador não entende direito o que o líder está querendo. Às vezes o líder até com muita boa intenção, mas ele não sabe expor isso e esse colaborador entende aquilo como uma agressão, como um assédio. Então o líder ele tem que se preocupar demais com a comunicação. Isso a comunicação é a maior habilidade que o líder tem que ter. É a maior habilidade que um líder tem que ter. Lógico, você tem que ter visão sistêmica, visão do todo, você tem que entender o seu papel, o líder, muito importante, entender o seu papel ali na organização. O que é muito comum de acontecer, Suzana, eu vou dar o exemplo do vendedor. Então, eu tenho lá uma equipe de vendedores, eu tenho um gerente, né? Eu tenho um supervisor desses vendedores. Esse supervisor sai, o líder. E aí, eu tenho que colocar alguém no lugar. Aí, eu vou procurar quem? O meu melhor vendedor. Não trazer alguém de fora. Não trazer alguém de fora. Eu vou lá, eu vou procurar o meu melhor vendedor e vou colocar ele na liderança. Cometi 2 erros. Primeiro, eu perdi um grande vendedor. Sim. E ganhei um péssimo líder. Porque muitas vezes a competência dessa pessoa está onde? Está nas vendas. Não em ser líder. Não né? em ser líder. Ser líder é um talento nato ou você pode aprender a ser líder? Você pode aprender. Inclusive, tem pessoas que nascem com o espírito da liderança, né, como você falou, Nato, mas se ele não souber modular isso, estudar sobre e saber modular o comportamento dele, não vai adiantar nada. Né? Por quê? Porque eu posso ser um bom líder ou um mau líder, eu continuo sendo líder. Né? E como é que eu meço se eu estou sendo um bom líder? Isso é muito importante. Pelo feedback dos funcionários? Pelo feedback dos funcionários, por você observar faltas, se você observar pessoas que ficam doentes, né? Atestados, né? Muitos atestados, então existe um problema. E a liderança, ela tem que ser estudada, ela tem que ser treinada. Porque eu não posso confiar só no meu instinto, porque eu vou cometer erros. Vou te fazer uma perguntinha que agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Sim. Com os funcionários que trabalham home office, como ser líder desses funcionários? Sim, aí já é uma outra modalidade. E eu não estou diretamente todos os dias com o meu colaborador. Então, esse líder, aí depende da tarefa, depende do ramo onde ele está. O líder tem que conhecer também, né, os seus funcionários. Ele vai acompanhar, né? Ele vai ter ferramentas de acompanhamento, ferramentas de reunião
reunião, porque hoje, mesmo em home office, eu consigo ter reuniões, eu consigo estar próximo a esse meu colaborador. É diferente de antigamente, que eu não tinha, era só o telefone. Hoje não, hoje eu consigo trabalhar por vídeo aqui, eu com minha equipe, o líder com sua equipe e a equipe com o líder ali ao lado. Então, a ideia da liderança, é lógico que eu tenho que me adaptar ao ramo, à atividade que eu tenho, mas a liderança, ela, longe ou perto, ela carrega as mesmas responsabilidades, que é o respeito, que é a visão sistêmica, que é a ideia de desenvolver o seu colaborador. Muito importante isso. Nós temos um tema chamado liderança coach, que é aquele líder que busca o desenvolvimento sério dos seus colaboradores. É sensacional. E para a gente finalizar, para quem quer se tornar um líder melhor, qual é o conselho que você dá? Ler muito ler muito, entender sobre gestão de pessoas. Fazendo um curso com o Gâmbaro. Fazendo um curso comigo. Por sinal, vai ter o lançamento dos programas de mentoria em liderança agora. Sim. Em liderança, comunicação e comunicação assertiva, se eu não estou enganado. Que nós vamos lançar as mentorias. Acho que eu vou falar disso daqui a pouquinho. E a mentoria é legal por quê? Porque é individual. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos o indivíduo dentro das competências dele, dentro da realidade dele. É muito legal mesmo. Desenvolve demais. Tá certo, Gâmbaro. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.